Bora lá? Vou interromper a música linda que está tocando nesse momento. We Are The World, você pode procurar depois no seu YouTube. Música famosa, música linda. Vamos lá, gente. Boa tarde, meio-dia e 3, começando nossa live de hoje. E aproveitando, né, comecei com a música We Are The World. A letra é interessante por si só, né? Ela é linda por si só e acho que é um pouco do que a gente precisa internalizar nesses momentos que estamos vivendo. Mas vamos falar do que eu queria falar hoje. Ontem eu li um artigo para vocês do livro To Heal the Soul e vou mostrar de novo para vocês a capa do livro, tá? Esse livro aqui. Você encontra esse livro, caso você queira adquirir, acho que na Amazon provavelmente é o lugar mais fácil que você encontra, deve ter outros lugares também, mas a Amazon deve ser o lugar mais fácil de se encontrar. E eu expliquei ontem para vocês que esse é um dos meus livros de cabeceira. Ele é o mais lido, ele é o meu principal livro de cabeceira. E ontem eu li um artigo para vocês falando do nocaute, né? Do soco duplo que a gente precisa dar. Esse é de ontem. Se você perdeu a live de ontem, ela está gravada, está no YouTube, está na plataforma, você pode acessar ela de alguma forma, reacessar ela de alguma forma, tá, para você escutar. Eu recebi tantas perguntas sobre esse livro, sobre o que eu li ontem, que eu decidi continuar no livro e ler mais um pedacinho dele, tá? Então eu vou ler hoje mais um artigo desse livro, um artigo ainda menorzinho, mas eu recebi tantas perguntas de ontem sobre o livro que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, um dos versos, né, um dos artigos que ele coloca aqui, ele chama, é o artigo 12, que ele fala, deixando sua marca no mundo. Esse é o nome do artigo. É um artigo curtinho, meia folha, tá? Deixando sua marca no mundo. E como eu falei ontem para vocês, é um livro que está escrito em inglês. Eu vou traduzir, tradução como é que chama? Voluntária, espontânea. Então desculpa qualquer erro que eu faça agora, mas eu estou lendo e traduzindo ao mesmo tempo para vocês. Agora, obviamente que o que eu estou passando para vocês desse livro, ele ainda é só um pedacinho do livro, porque seria muito mais proveitoso se vocês entendessem um contexto todo no qual esse livro foi escrito, que na verdade não foi escrito em livro, foi escrito em artigos. Quem era essa pessoa, o que ela escrevia, por que ela escrevia. Quando você entende o contexto da situação, cada artigo desse fica muito mais poderoso. Só que não dá tempo de uma live a gente contar toda a história e botar todo o contexto, então fica um contexto totalmente resumido. E fica aqui minha sugestão, quem quiser saber mais, que você adquira o livro na Amazon, em qualquer lugar, para você botar mais no seu contexto e entender a força que tem cada artigo desse, porque cada artigo desse, escrito por um grande sábio, né, chamado hoje em dia como Esh-Kodesh, que é a tradução significa o fogo sagrado, de tão forte que ele foi nesse momento. Ele viveu boa parte da vida dele nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E esses artigos são os pensamentos dele e a luta dele diante de todo o cenário que ele vivia para tentar agregar algo para aquelas pessoas que estavam ali sem esperança de vida, sem nada, sem vontade, e o que ele fazia. Então, quando você coloca no contexto, fica algo literalmente de outro mundo. Então, fica aqui a minha sugestão para quem quiser depois adquirir esse livro. De novo, é esse livro aqui, tá? Então, é um livro muito, muito, muito forte, muito profundo, muito interessante. Então, vamos lá. Deixando sua marca no mundo. Eu vou ler um pedaço dele, mas vou agregar com outras coisas que eu acho que são importantes mesmo, tá? Então, ele começa assim, entre aspas, a pessoa que sabe o seu lugar. E isso é uma citação de artigos diferentes, como, por exemplo, um dos lugares entre vários que está escrito essa frase é no Zohar. O Zohar é o principal livro de Cabala, que fala de uma importância incrível da pessoa que acha e sabe o seu lugar no mundo. Então ele continua, ele fala assim, seja criativo e contribua com o mundo. E é por isso que eu comecei com essa música antes, tá? Seja criativo e contribua com o mundo. Dê a ele o melhor que você tiver. Faça nele um nicho para você mesmo, para que você possa sempre ser sentido no mundo que você está. Esse não é o lugar dos patriarcas, fazendo uma alusão a Abraão, Isaac e Jacó, que foram há entre 3.000 e 4.000 anos atrás. Porque os profetas e os grandes justos já passaram por aqui e já deixaram a marca deles. Você não quer ser apenas mais um.
você precisa ser quem você vê-se nesse mundo. Imagina o buraco que o mundo sentiria se, por exemplo, não existisse um grande sábio chamado Baal Shem Tov. Imagina o buraco que teria no mundo hoje. Então, saiba o seu lugar. Deixe sua marca no mundo que você vive. Porque esse lugar só vai ser eterno baseado no que você deixa aqui e não no que você leva com você. Simples. Foi isso que eu li. E tem muitas coisas que dá para refletir sobre isso tudo que eu estou lendo aqui, tá? E quando eu leio esse artigo, eu falo assim, cara, eu me lembro de uma outra história, lembrei agora, lembrei de uma outra história que fala de uma pessoa que acordou chorando, né? O nome dele era Zusha, acordou chorando de noite, e o seu irmão, Rabi Elimelech, chegou para ele e falou, mas Zusha, talvez seja ao contrário, eu posso estar enganando quem estava dormindo e quem estava acordado, tá? Desculpa pelo possível engano que eu posso estar cometendo. Ele falou, o que você está chorando? Ele falou, eu tive um sonho. E por que esse choro descompulsivo? Porque eu estava chorando e no meu sonho eu chegava no plano espiritual. E Deus me perguntava, por que você não foi Abraão? E eu respondia, porque eu não sou Abraão. E aí Deus me perguntava, por que você não foi Moisés? E eu respondia, porque eu não sou Moisés. E ele me perguntava por que eu não fui algumas pessoas. E eu respondia, porque eu não sou essas pessoas. Mas teve uma pergunta que ele me fez que eu não soube responder. Foi quando Deus me perguntou por que eu não estava sendo eu mesmo nessa vida. E nesse momento eu comecei a chorar, porque eu não tive uma resposta para isso. E o que essa história mostra é que talvez a pior coisa que uma pessoa pode fazer em vida é deixar de ser quem ela veio ser nessa vida. Ou seja, ela simplesmente tenta se encaixar num buraco ou se encaixar num grupo, e quando você se encaixa num grupo, existe uma grande chance, não necessariamente é isso, mas existe uma grande chance que pessoas perdem sua individualidade, pessoas perdem a sua essência. E a gente, sem a nossa essência, o que nós somos? A gente, sem a gente deixar a nossa marca nesse mundo, o que nós somos nesse mundo? Então nós não viemos nesse mundo para levar coisa deles. Muito pelo contrário. A pessoa que é realmente lembrada pela eternidade no mundo que a gente vive, não é aquela pessoa que leva com ela muita coisa. É muito pelo contrário. É aquela pessoa que deixa um legado nesse mundo. Só que para deixar um legado nesse mundo, você tem que se perguntar todo dia. Acordar de manhã com entusiasmo, com alegria e se perguntar todo dia. Qual é a marca que eu quero deixar nesse mundo? E será que hoje eu estou caminhando em busca de deixar mais um pedacinho da minha marca nesse mundo? Se a resposta é sim, continua no seu caminho. Se a resposta é não, dá uma pausa, para refletir, para ouvir a voz da sua alma. E o que ela está te dizendo? O que ela quer fazer você chegar? Onde ela vai? E é muito importante a gente sempre voltar nisso, porque existe uma voz muito forte dentro da gente querendo conversar e querendo dar o melhor e querendo colocar a gente no melhor espaço possível. Mas, para que isso seja feito, existe a necessidade de internamente existir um fogo sagrado, uma alma pulsante, um desejo de falar, eu quero deixar minha marca nesse mundo. E aí a pergunta é o quanto você quer. Porque se você quer de verdade, você está disposto a passar por todo e qualquer obstáculo para falar, essa é a marca que eu vou deixar. Assim como fez, por exemplo, o ex-Kodesh, no meio de campos de concentração, passando por fome, filho doente, um monte de coisas que, de novo, só dá para ter o contexto total quando você lê o livro. E mesmo assim, ele acordando todo dia com um sorriso no rosto, fala, eu vou deixar minha marca aqui, nesse mundo. E para isso, o dia todo, batalhando para deixar o melhor dele. Então eu acho esse artigo muito lindo, porque é para a gente relembrar que desse mundo, a gente não leva nada com a gente. Então, se a gente fala sempre, né, e essa sabedoria da Kabbalah, eu sempre falo isso para vocês, nosso objetivo é encontrar a plenitude. A plenitude só pode ser encontrada quando você já vive a plenitude no agora. E se você quer viver a plenitude significa o infinito, o eterno, algo sem fim, para você encontrar e acessar e viver essa plenitude, você tem que parar de pensar
É desafiador no mundo que a gente vive, eu não estou negando isso. A gente tem que parar de pensar no me dá, o que eu vou ter, o que eu quero, e se apegar, e muito pelo contrário. Né? Como a música que estava tocando no começo da live de hoje. Start giving. Doa. Se coloca no fluxo, volta para o flow, volta para o fluxo de energia da árvore da vida. Isso significa entrar em fusão, entrar em sintonia com o próprio Criador, que é uma força infinita de doação. Ou seja, enquanto a mente racional fala, quanto mais você dá, menos você tem, a mente espiritual fala, quanto mais você dá, mais você tem. E é um paradoxo sensacional, porque o medo leva a mais apego, insegurança leva a mais apego, mas tudo isso vem do ego. Então quanto mais você apega, mais a energia trava. Quanto mais a energia trava, mais a sua vida trava. Você quer a vida girando? Você quer voltar para o flow da energia? Desapega. Apego, espiritualmente falando, é igual à morte. Desapego, espiritualmente falando, é vida, é plenitude, é viver, não sobreviver. Isso é o artigo de hoje. Então, para a gente deixar a nossa marca no mundo, o que você está disposto a se libertar para você, cada dia mais, deixar essa marca por aí? Fica a reflexão de hoje para vocês. Fica